Bom dia, meus amores. Bom dia para quem estuda pela manhã e boa tarde para quem estuda à tarde, né? Espero que vocês estejam se cuidando, se protegendo, né? Tomando os cuidados necessários, tá certo? Estejam também fazendo as atividades de vocês. E lembrando, né, que vocês, por favor, aqueles que não mandaram ainda o videozinho com a leitura que Tia Liel me pediu, por favor, façam e me mandem, tá certo? Vão lá no canal, se inscrevam, aqueles que já são inscritos assistam as aulas, mas sempre mantenham o contato com a gente de sempre mandar uma fotozinha, tá certo? Pra gente saber da presença de vocês nas aulas à distância, né? Que são essas aulas de vídeo, tá bom? E também curtam as minhas aulas, mas curtam a de Tia Tati também, tá certo? Porque mesmo sendo infantil, mas ela também está fazendo o que Tia Lielma está fazendo todos os dias, gravando aula para vocês, tá certo? Vamos iniciar com a nossa oração, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja a tua vontade, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. O salmo de hoje é o 40, que eu sempre gosto, né? São os meus salmos preferidos. Eu sempre deixo um versículozinho, tá? Que é aquele: esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É o salmo 40, tá certo? Versículo 1. A nossa aula de hoje vai ser aula de história, né? Então, o primeiro ano é a página 233 e 234, tá certo? Aquele que tem a folhinha faz uma folhinha e o que tem um livro faz no livro, 233 e 234, que na realidade é falando sobre viajar, uma forma de conhecer novos lugares, né? Quem será de vocês que já viajou, que foi para outros lugares diferente da cidade que a gente mora, de Gravatá? Então tá explicando aí, né? Tem duas imagens diferentes, uma de Paris, na França, e a outra imagem é de Cabo de Santo Agostinho, que é aqui em Pernambuco, tá certo? Aí embaixo tem: você já viajou? Quais lugares conheceu? Eles são muito diferentes do lugar onde você mora? Comente com os colegas e o professor. Como o Tia Lielma não tá aí para vocês comentar, vocês vão comentar em si com os pais, tá certo? E na 234, descobrindo novos lugares sem sair de casa. Em uma folha à parte, desenhe como você imagina que é o lugar do poema. Que poema? Este aqui, ó, uma cidade diferente. Então, vocês vão ler o poema da cidade diferente, vai imaginar como é essa cidade e vai desenhar em uma folha à parte e vai mandar a fotozinha ou um videozinho para mim de vocês fazendo essa atividade, tá certo? A do segundo ano é a página 344 até 346, que fala sobre o tempo, que eu falei para vocês na aula anterior do segundo ano sobre o presente, o passado e o futuro, né? O presente é o que vivemos, o passado é o que já vivemos anteriormente, que foi, exemplo, hoje é que dia? Quinta-feira, né? Então, na quarta foi um dia anterior, então foi passado, tá certo? E amanhã é sexta-feira, que é o futuro. Então, continuando o tempo do cotidiano, como medimos ele? Através do relógio, através da bússola, muitas pessoas usavam através da bússola, através do calendário, né? Como é que a gente sabe que hoje é quinta-feira? Porque a gente tem o calendário em nossa casa, né? Nós temos o calendário que nos orienta. Então, a gente, através dessas orientações de bússola, calendário, do relógio, né? Aí conhecemos o tempo, tá certo? Página 344 até 346 é do segundo ano. Do terceiro ano é a página 363 e 364, tá certo? Que fala sobre a primeira capital do Brasil, tá? É um textão enorme que tem aí falando sobre a colonização do Brasil, que foi de acordo com a aula anterior, né? E aí tem falando também sobre a cidade de Salvador, que foi a primeira capital do Brasil. Então, a primeira capital do Brasil foi Salvador, né? E qual é a capital do estado onde você nasceu, né? Então, qual é a capital da cidade em que nascemos, né? Você vai colocar a capital do Brasil, que é
Brasília. Em que data essa cidade foi fundada? Que data foi fundada? Gravatá, tá certo? Em que ano ela se tornou capital do estado? E quais são os principais pontos turísticos da capital do seu estado? Você vai pesquisar e vai responder, depois vocês mandam para mim. E na página 364, como eram as primeiras cidades? É só um texto para vocês lerem, tá vendo? Que cada ano, cada tempo, as cidades mudam. Essa foi a do terceiro ano. Do quarto ano é 394 e 395, que fala, 394, sobre as constituições brasileiras, que foram aquelas leis dos anos de 1988, 67, 46, 34, 37 e 91. Mas cada um desses anos tem a sua constituição definida aí, tá certo? Tem explicando direitinho. E em seguida, vocês depois de lerem sobre as constituições, vocês vão responder as duas questões que tem na mesma página. E na do 395 é só um texto enorme, mas é para ler, tá certo? Sobre a oposição ao imperador. Quem era o imperador daqueles tempos? Dom Pedro I. Então vocês vão ler sobre a oposição do imperador. Em seguida vai ler sobre a Confederação do Equador, que ainda continua com a lei de Dom Pedro I, tá certo? E quando terminar, aí vocês acabaram a página 395. Para finalizar, o quinto ano é a página 430 e 431, que fala sobre o governo provisório, que foi sobre a Revolução Constitucionalista, tá certo? Que é a página 430, que era quando eles entravam em conflito, faziam protestos naquela época, tá certo? E quais foram as principais razões que motivaram a Revolução Constitucionalista de 1932? Tem explicando aqui, tá certo? Que um dos principais motivos era destituir Getúlio Vargas para poder criar uma nova Constituição, tá certo? Essa é a página 430. E a 431 é só o papel político e social da mulher. Olha, que naquele tempo a mulher já tinha vez e voz, tá certo? Quais foram as modificações feitas na Constituição de 1934, que contemplaram as mulheres brasileiras? Então, vocês vão ler aí esse texto, né? Que vocês vão ver qual vai ser a resposta que vai se encaixar nessa questão, tá certo? E na outra é a sua vez, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. Em 2018, mais da metade dos eleitores brasileiros eram mulheres, cerca de 52%. No entanto, as candidatas a cargos eletivos eram um pouco mais de 30%. Converse com os colegas sobre a desigualdade política, porque havia naquela época uma desigualdade política, né? E mesmo assim, em 2018, a maioria da parte que votou foram as mulheres, né? Aí vocês vão ver e vão só discutir entre si, tá certo? Beijo, fiquem com Deus. Até amanhã.